Então, meus amigos, hoje é a nossa segunda aula sobre a filosofia de Santo Agostinho. Na última aula, nós introduzimos, né, alguns conceitos de Santo Agostinho, mostramos mais ou menos qual era a sua pretensão, né, enquanto filosofia. E hoje nós vamos tratar dois assuntos que são muito caros à filosofia de Santo Agostinho, que são a natureza humana, né, o que é o homem, de fato, e a questão do amor, que ganha uma nova roupagem na filosofia agostiniana, porque o amor, como era entendido pelos gregos, ele é alçado na filosofia cristã a um patamar antes nunca visto, né? Então, a aula de hoje vai ser importante porque compreender o homem, compreender o que é o amor, vão ser ferramentas necessárias para as próximas aulas ainda sobre Agostinho. Por exemplo, na aula da semana que vem, nós vamos tratar o problema do mal, né, que é um problema central na filosofia cristã e, obviamente, também é um problema para a filosofia agostiniana. Então, sem as ferramentas do que é o homem e do que é o amor, fica mais difícil compreender o que é o mal, né, em contraposição a esses dois conceitos. Mas, antes da gente começar, é necessário nós pontuarmos, mais ou menos, o que nós falamos na última aula, né? O Santo Agostinho, ele é um filósofo inovador na história da filosofia, porque ele inicia o seu movimento filosófico olhando para dentro de si. Tá? Ele faz aí um movimento meio esquisito em relação àquilo que a história da filosofia até então pregava, que é o filósofo aperfeiçoando a inteligência, olhando para o mundo e tentando compreender o mundo. O Agostinho ele faz um movimento mais ou menos o contrário. Ele, ao invés de olhar para o mundo, ele olha para dentro de si. Ele olha para dentro de si. E ele faz esse movimento inicial da filosofia como um movimento de autoconhecimento. Né? Só que quando eu falo a palavra autoconhecimento, é óbvio que pode parecer a alguns aqui presentes que autoconhecimento não é um movimento filosófico tão original como eu quero defender. Né? Mesmo porque Sócrates fez o movimento de autoconhecimento, as escolas helenísticas fizeram o movimento de autoconhecimento, e alguns outros pensadores que viveram antes de Santo Agostinho. Então, onde é que está a originalidade de Santo Agostinho nesse movimento de autoconhecimento? Tá? Antes da gente ver onde é que está essa originalidade, a gente tem que pontuar 4 momentos decisivos da história da filosofia, nos quais o autoconhecimento apareceu com mais força. E existe uma semelhança entre todos esses 4 momentos históricos. Em todos esses momentos históricos, o mundo externo estava em ruínas. Né? Havia uma espécie de, como é que eu vou dizer, fragmentação da realidade, no qual o homem, de alguma forma, procura uma fortaleza dentro de si para resistir a essa fragmentação. Tá? E quais foram esses 4 momentos? O primeiro momento foi com Sócrates. Né? Sócrates, apesar dele viver dentro de uma polis que mantém ali a sua integridade, Sócrates estava vivendo uma espécie de dissolução da verdade, uma dissolução das consciências. Lembremos a época que Sócrates viveu, né? Sócrates viveu ali por volta do século V a.C., onde os intelectuais de cátedra, ou seja, os intelectuais que pregavam na praça pública, eram sofistas. E os sofistas defendiam a tese de que a verdade não existia e de que cada ser humano é a medida do próprio conhecimento. Né? Formalizemos aqui a frase de Protágoras, grande sofista, que dizia que o homem era a medida de todas as coisas. Então, o critério de avaliação da realidade é o critério que eu acho ser verdadeiro. Então, os sofistas eram pseudos filósofos, filodoxos, ou seja, amantes da opinião, que de alguma maneira estavam ali realizando uma espécie de motor a favor de um movimento de dissolução da verdade, de dissolução das consciências. Então, quando Sócrates aparece, e Sócrates percebe que a verdade está ruim e se fragmentando, o que Sócrates faz? Ele busca um porto seguro dentro de si e realiza ali um movimento de autoconhecimento.
né? Só que, veja, o movimento de Sócrates de autoconhecimento é um movimento que acontece o seguinte: Sócrates olha para dentro de si e encontra, a partir dessa busca natural que ele está fazendo com a própria inteligência, ele encontra uma espécie de modelo da realidade externa. Sócrates percebe o seguinte: caramba, a minha alma é um microcosmos. Então, se eu pegar os critérios de dentro da minha alma para entender o mundo externo, eu vou ter um critério mais ou menos confiável. Porque as verdades já residem dentro de mim. Então, o que eu tenho que fazer com o movimento filosófico é olhar para a realidade e reconhecer o ser das coisas. Por que reconhecer? Esse prefixo re é de repetição. Eu quero conhecer novamente a realidade. Porque, de certa forma, as verdades que estruturam a realidade estão dentro da minha alma, melhor dizendo. Então, eu tenho um critério. Então, Sócrates encontra uma fortaleza dentro de si, e com essa fortaleza ele pode destruir os sofistas e recuperar o andamento natural da polis. Então, você tem um primeiro movimento de autoconhecimento como uma tentativa de buscar uma fortaleza interior em meio ao mundo externo que está se dissolvendo. Só que esse mundo externo não é a polis. Esse mundo externo é a verdade. A verdade que está se dissolvendo. Tudo é mera opinião. Hã? Depois, nós temos um segundo momento. Um segundo momento do autoconhecimento que não é tão autêntico quanto esse primeiro movimento, que é o movimento que nós já vimos aqui, que é o movimento das escolas helenísticas. Né? O que os filósofos helenistas estão vivendo? Eles estão vivendo o ruir, a fragmentação da polis. Né? Devido às conquistas de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre ainda muito novo, e, obviamente, aquele projeto de educar os povos bárbaros com aquele aristotelismo, né, que é a filosofia mais perfeita que existia na Grécia, vai por água abaixo, e aí esse projeto ele não é concluído, e aí o que acontece é uma espécie de intercâmbio caótico entre a cultura helênica grega e a cultura dos bárbaros. Isso causa uma confusão cultural externa. E onde é que os filósofos helenistas vão buscar fortaleza? Dentro deles mesmos. Só que agora o que eles estão buscando é uma paz interior. É uma calmaria na própria alma. Está muito caótico aqui fora. Então nós vamos buscar, não sei se vocês lembram disso, nós vamos buscar a ataraxia. Essa calmaria espiritual, essa calmaria da própria alma. Então, os filósofos helenistas, eles não estão tão interessados na verdade. Eles estão interessados numa espécie de terapia, ou seja, de uma técnica que faz com que eles, olhando para dentro, encontrem dentro deles uma calmaria que possa fazer com que eles possam sobreviver nesse mundo caótico, que virou um caldeirão cultural. Esse é o segundo momento. O terceiro momento é com Santo Agostinho, que eu já vou adiantar para vocês. É o momento ápice do autoconhecimento, tá? Quando nós comparamos o autoconhecimento agostiniano com o autoconhecimento das escolas helenísticas e com o autoconhecimento de Sócrates, você vai ver que Santo Agostinho vai elevar isso a um patamar muito mais elevado. E já já a gente vai entender por quê. E ainda existe um quarto momento do autoconhecimento, que é inferior a todos os anteriores, mas que tem lá suas qualidades, que é aquele trazido por René Descartes, ao final do Renascimento e ao início da modernidade, muito tempo depois de Santo Agostinho. Né? Só que lá no caso do René Descartes, o que acontece é o seguinte: René Descartes também está vivendo uma espécie de confusão intelectual externa. Que confusão é essa? Você tem ali o Renascimento, que está propondo um renascer da cultura helênica grega e declarando que a Idade Média, que é o período da filosofia cristã, está declarando que esse período é um período obscuro, é um período da escuridão. Então, o Renascimento é um período histórico que quer se desgarrar, né, da dita escuridão medieval e tentando reflorescer ou renascer a cultura helênica. Além disso, na época de Descartes, ele também viveu ali
o momento posterior à Revolução Científica. Né? O que foi a Revolução Científica que inaugura a modernidade? A partir do desenvolvimento, né, de algumas tecnologias, de alguns instrumentos científicos, o homem teve um prolongamento, uma potencialização dos 5 sentidos. E passou a enxergar no mundo material coisa que nenhum homem tinha enxergado até então. E esse homem se encanta com o mundo material e se perde nas minúcias do mundo material. Então a Revolução Científica vem trazendo novas verdades, novas opiniões sobre o mundo material que nenhum outro ser humano tinha enxergado até então. Né? Então, por exemplo, você tem a luneta. Né? A luneta, quando você olha para o céu com uma luneta, você consegue ver um nível de detalhamento que um homem medieval e um homem antigo não conseguem enxergar. Tá? Então, você tem ali uma amplitude do alcance dos 5 sentidos. Né? Isso vai ocasionar uma confusão também. E, além disso, René Descartes, né, lá na modernidade, no início da modernidade, René Descartes teve uma educação cristã. E ainda para piorar a situação, ele se envolveu com seitas esotéricas. Então, veja, imagine a cabeça de René Descartes. Educação cristã, seitas esotéricas e gnósticas, revolução científica, descobrindo um monte de coisa que o homem até então não conhecia, e ainda por cima o Renascimento, que era um período histórico de transição. Então, era um período que quer desgarrar das ideias medievais, ficando apenas com aquilo que é esotérico, e tentando restabelecer ou renascer a cultura grega. Então, era um período de muita confusão. Então, o que o René Descartes faz? Ele também busca dentro de si um porto seguro, que é o 4º momento do autoconhecimento. Mas o René Descartes, quando ele busca um autoconhecimento, ele, infelizmente, ele se apoia num falso eu, num eu lógico, num eu de raciocínio matemático, achando que esse eu que raciocina tudo pela matemática e pela geometria é o eu dele mais verdadeiro possível. E aí é uma espécie de falseamento em sua filosofia que não cabe falar aqui. Nós vamos ter uma aula daqui, possivelmente à frente, umas 5 ou 6 aulas sobre Descartes, para explicar isso melhor. Mas não deixa de ser uma tentativa de autoconhecimento. Então veja que coisa curiosa. Os 4 momentos históricos da filosofia nos quais o autoconhecimento se destacou, todos eles se justificam pelo mesmo sintoma. Que sintoma é esse? O mundo está louco, está uma confusão dos diabos no mundo externo, e eu tenho que buscar um refúgio dentro de mim. Isso está simbolizado com Sócrates, com as escolas helenísticas, com Santo Agostinho e com René Descartes. Tá? Então, geralmente, o homem busca dentro de si um refúgio quando o mundo externo está confuso. Tá? Aliás, vale aqui um parêntese. De maneira análoga, nós vivemos uma época parecida. Nós vivemos também o reino da confusão. Tá? Então, assim, para você não enlouquecer no reino da confusão, é necessário que você busque uma força interior. Você tem que procurar ser o que você é, porque senão você se deixa levar pela fragmentação do mundo. Isso é muito sério. Estamos revivendo o período como Descartes viveu, como Santo Agostinho viveu, como as escolas helenísticas viveram e como Sócrates viveu. Isso não é exagero, tá? Isso não é exagero. Isso está acontecendo agora. Se vocês observarem, inclusive, ao redor de vocês, né, através das relações sociais que vocês têm, vocês vão perceber que as pessoas estão mais ou menos malucas. Elas estão meio loucas. Elas não têm um critério permanente para avaliar a realidade. Elas parecem escravas do mundo. Ó. Elas parecem escravas do devir do mundo, do movimento do mundo. Elas se perdem no meio disso. É muito difícil encontrar hoje uma pessoa de verdade. Uma pessoa que, quando fala, ela fala desde o seu eu mais íntimo. Eu não sei se vocês percebem essa dificuldade. Eu, pelo menos, percebo. Por isso que
geralmente, pessoas que se conhecem minimamente têm poucos amigos. Os amigos de verdade são poucos, porque você tem que achar pessoas que falam desde o seu eu mais íntimo no seu ciclo social. E isso está cada vez mais raro, devido à loucura e à fragmentação do mundo. Tá? Então, assim, a filosofia é uma espécie de salvaguarda ou pedra de segurança ou pedra angular que pode nos ensinar algumas técnicas de autoconhecimento para restabelecermos a nossa normalidade desde o nosso íntimo para sobrevivermos nesse mundo fragmentado. Tá? E o filósofo que nós estamos falando desde a última aula é um filósofo que encontrou dentro de si, né, essa pedra salvadora, né, essa rocha inquebrantável, podemos dizer assim. Né? Só que tem um detalhe nessa história toda. Desses 4 momentos históricos, apenas 2 desses 4 momentos, nós encontramos uma filosofia autêntica, que é com Sócrates e Santo Agostinho. Tá? Por que com as escolas helenísticas você não encontra uma filosofia autêntica? Por um motivo muito simples. A finalidade do autoconhecimento das escolas helenísticas é uma finalidade muito baixa. Não é a finalidade última do ser humano. Quer dizer, eles estavam buscando uma calmaria interna para saber lidar com o caldeirão cultural externo. Então, na verdade, é quase que fugir do mundo. Olha, é melhor não enfrentar o mundo. O melhor é fugir da realidade para que eu consiga encontrar dentro de mim algo que pelo menos transmita uma calmaria. Então é muito mais um processo terapêutico para que a pessoa não adoeça do que propriamente uma busca filosófica autêntica pela verdade, do que é realmente o homem. Veja, nenhuma escola helenística nos mostra de maneira detalhada o que é o homem. Eles estão querendo apenas nos mostrar qual é a técnica necessária para você apenas sobreviver no mundo. Apenas isso. Então não é uma filosofia autêntica. Não é uma filosofia autêntica. Não é uma filosofia completa. Né? Nós não encontramos nas escolas helenísticas a figura do sábio autêntico, de alguém que pode guiar os demais. Você só encontra pessoas com uma inteligência admirável que conseguiram desenvolver técnicas para procurar dentro de si um estado de calmaria. Mas veja, isso um psicólogo faz. Tá? Um bom psicólogo faz. Um excelente psicólogo faz. Mas isso não faz com que ele deixe de ser psicólogo e vire filósofo. Percebe? Em René Descartes também você não tem essa filosofia autêntica. Porque, como eu disse, o René Descartes encontra dentro dele um refúgio racional, lógico, matemático. No qual ele pensa o seguinte: caramba, a minha razão lógica não erra. Então é ela que é o porto seguro. E aí o que ele faz? Ele passa a avaliar o mundo apenas pelo prisma quantitativo geométrico matemático. Mas aí eu pergunto a vocês, o mundo se reduz à matemática? Não. Então a visão cartesiana, a visão de René Descartes, é uma visão limitada, que vai jogar as qualidades do mundo no lixo e vai dar palco apenas para os aspectos quantitativos, porque ele acredita que o seu eu mais verdadeiro é um eu matemático, é um eu geômetra. Aliás, quando o René Descartes vai falar de Deus, ele vai dizer que Deus é um geômetra, é um matemático, que projetou o mundo segundo regras quantitativas. Então, assim, o que dá para perceber da filosofia cartesiana, que nós vamos ver ainda na frente no nosso curso, é que é uma filosofia que limita a realidade. E limita o próprio eu. René Descartes se apoiou no eu que ele achou que era o eu mais íntimo, mas não era. Mas não era. Então, das 3 filosofias que nós falamos até agora, a única autêntica é a socrática. Só que tem um detalhe.
A filosofia de autoconhecimento de Sócrates, apesar de ser autêntica, e ele prova que é autêntica, tá? René Descartes, não sei se vocês lembram, foi condenado à morte e aceitou a condenação à morte de maneira calma e tranquila, como alguém que se conhece, como alguém que já percebeu que vive para a eternidade, como alguém que compreendeu dentro de si uma verdade fundamental que fundamenta a sua existência. Então é uma filosofia autêntica. Só que tem um detalhe. A filosofia de Sócrates, a filosofia de autoconhecimento de Sócrates, é uma filosofia que tem um teto. Que tem um teto. Que teto é esse? O teto que é alcançado pelo esforço natural da sua inteligência. Sócrates aperfeiçoou a sua inteligência a partir do seu próprio esforço e conseguiu chegar a um teto de perfeição da própria inteligência ao ponto de compreender o seu eu íntimo e verdadeiro. Só que ele chegou num teto. Chegou num teto. É como se Sócrates dissesse para nós o seguinte: olha, eu vasculhei o meu íntimo com o meu próprio esforço, compreendi o meu eu, mas parece que tem alguns mistérios para além do meu eu que eu não posso sondar. E por que eu não posso sondar, vai dizer Sócrates? Porque a minha razão natural, o meu intelecto natural, a minha inteligência natural não consegue alcançar. Eu fiz o máximo. Eu me aperfeiçoei, mas eu não consigo alcançar um mistério que transcende o meu eu natural. Eu alcancei o meu eu, de alguma forma. Eu respondo por mim. Eu tenho responsabilidade pela minha existência. Estou aberto para a eternidade. Eu sei que minha alma é imortal. Só que existem coisas dentro de mim que transcendem os limites naturais do meu eu que eu não consigo compreender. Não dá. É misterioso. É esquisito. É tão esquisito que Sócrates dizia para os seus íntimos o seguinte: olha, parece que tem um anjo falando comigo aqui na minha cabeça. Tem um negócio esquisito que por vezes me dá umas coordenadas que eu não entendo direito. E eu simplesmente obedeço. Que ele chama de daemon, né? Um demônio. Demônio aqui não no sentido cristão, tá? Demônio aqui no sentido angelical, como uma espécie de mensagem divina que vem e ele não sabe direito o que é aquilo. É um negócio meio misterioso. Então Sócrates, ele travou no teto. Ele travou no teto. A pergunta é: qual filosofia vai ultrapassar esse teto? É a filosofia de Santo Agostinho. Então, a filosofia de Santo Agostinho, ela tem duas características fundamentais que fazem dela a filosofia mais perfeita do autoconhecimento dentre esses exemplares que eu trouxe para vocês. Primeira característica, é uma filosofia autêntica. É uma filosofia que tem um grau de honestidade igual ao grau de honestidade de Sócrates. Segunda característica, Santo Agostinho ultrapassou o teto socrático. Santo Agostinho conseguiu tatear esse mistério que transcende o nosso eu. Isso é incrível. Isso é inimaginável para um grego antigo. Se você viajasse no tempo, chegasse para um Sócrates, e falasse assim: olha, a filosofia conseguiu adentrar esse mistério que transcende o eu e conseguiu mapear algumas coisas dali. O Sócrates vai dizer: não é possível. Não é possível. Sócrates possivelmente diria: só através de uma ajuda divina. Não é possível. Tá? E o Santo Agostinho responderia: sim, somente através de uma ajuda divina. Somente através de uma ajuda divina. Então, veja, o que o Santo Agostinho fez foi se aproveitar de um fato que é completamente desconhecido por Sócrates. Que fato é esse? Esse fato é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, que representa na narrativa cristã
o cume da revelação divina? Deus agora se revela de maneira direta para o homem. Direta. Dizendo assim para o homem: olha, eu posso ser reconhecido por você, meu caro homem, como uma pessoa. Como uma pessoa. A ideia de Deus para um grego antigo é uma ideia distante. É uma ideia distante. Tá bom, existe um Deus único, superior a todos. Só que veja, ele está lá longe. E a única maneira que eu tenho de conhecer um pouquinho daquilo que ele quer revelar para mim é conhecendo a realidade, a estrutura da realidade. Porque veja, isso aqui é importante, ó. Se Deus criou todas as coisas, Deus deixa um rastro de si mesmo em todas as coisas criadas. Então dá para conhecer uma coisinha ou outra de Deus pelas coisas criadas, pela ordenação do mundo, pela ordenação natural das coisas. Só que veja, isso tem um teto. Sócrates, Platão, Aristóteles, grandes pensadores, eles ficaram buscando ali a sabedoria, Deus, através dessa revelação indireta que é o próprio mundo criado. Então, quanto mais eu uso a minha inteligência para entender o cosmos, mais eu estou conhecendo Deus. Mas veja, isso tem um teto. Existem coisas de Deus que transcendem a criação. E para eu atingir essas verdades que transcendem a criação natural, a criação que Deus colocou disposta a nós, para eu atingir essas verdades, eu preciso de uma ajuda sobrenatural. Eu preciso de uma ajuda sobrenatural. É aí que entra Santo Agostinho. É aí que entra Santo Agostinho. Por quê? O que Santo Agostinho percebeu? Ele percebeu o seguinte: bem, se Deus me criou, então Deus, de alguma forma, está dentro de mim. Está dentro de mim. E eu posso ter um contato íntimo com ele. E por que eu posso ter um contato íntimo com ele? Porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Deus, enquanto pessoa, é inimaginável para um filósofo grego. Deus está distante. Então veja que coisa curiosa. Isso aqui é muito importante. Para os gregos antigos, o conhecimento é buscado através do amor. O homem ama a sabedoria, filosofia. Sofo, sabedoria, filia, amor. O homem ama a sabedoria e no movimento de amor, pelo seu esforço próprio e natural, o homem vai buscando a sabedoria, vai buscando o próprio Deus, pela revelação natural, pela natureza das coisas. Esse é o amor, esse é o teto do amor para o filósofo grego. Só que em Santo Agostinho, o amor ganha uma nova conotação. O que a sabedoria faz em relação à filosofia agostiniana, em relação à filosofia cristã? A sabedoria, que é o próprio Deus, ele, enquanto pessoa, diz ao homem: homem, criatura, eu te amo. E aí aparece para o homem o amor de Deus aos homens. Porque, veja, se Deus é pessoa, Deus ama e demonstra o seu amor se revelando direto para o homem num contato íntimo. Quando eu busco Deus pelas criaturas, pela ordem do cosmos, eu estou buscando Deus por um esforço natural próprio. Eu nem sei se Deus é pessoa. Estou buscando ele pelo meu esforço próprio. Mas veja, por mais que eu faça isso, eu vou encostar num teto. Ó. Em Santo Agostinho, não. Como Deus se revelou de maneira direta pela segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, então Deus está falando assim para o homem: olha, eu te amo, porque eu sou pessoa. E tem como você ter um contato íntimo comigo. E eu vou te revelar coisas maravilhosas que rompem com os limites naturais do cosmos. Eu vou te trazer uma possibilidade sobrenatural de conhecimento.
Não é apenas natural. Você vai romper esse teto. Eu vou te trazer possibilidades sobrenaturais de conhecimento. Então, veja, o amor aqui foi alçado. Não é mais o amor filia, do esforço do homem. Agora é o amor ágape. É o amor de Deus se rebaixando aos homens. Deus se encarnando ao limite humano. Olha que coisa curiosa. Deus vem ter um contato íntimo com o homem. Ele se rebaixa ao homem para revelar ao homem verdades sobrenaturais. Santo Agostinho, portanto, ele está no processo de autoconhecimento nesse novo prisma. Nesse novo prisma. Então, veja, Santo Agostinho tem algo que Sócrates não tinha, pô, que é a revelação direta de Deus e o amor do próprio Deus. Bem, aí agora dá para romper o teto da natureza humana. Dá para olhar para dentro, perceber o próprio eu e adentrar o mistério que transcende o próprio eu. Porque agora eu tenho uma ajuda sobrenatural. Essa ajuda sobrenatural é o próprio Deus. É o próprio Deus. Tá dando para compreender? Tá claro, né? Mas veja que coisa curiosa. Essa busca do autoconhecimento, na tentativa de adentrar um mistério que transcende o próprio eu do ser humano, só é possível com o contato íntimo com Deus. Só que para eu ter um contato íntimo com Deus, eu tenho que me abrir para essa intimidade. Se eu não me abrir para essa intimidade, não tem como eu ter um contato íntimo com Deus, logo não tem como adentrar o mistério. Então, o que Santo Agostinho faz? Se abre para essa intimidade. E quando nós queremos uma intimidade com um amigo, melhor. Quando nós queremos ser protegidos por um pai e percebemos a exigência da intimidade, como é que nós fazemos? Nós nos abrimos para o amigo, nós nos abrimos para o pai. E o que significa se abrir para o pai, se abrir para o amigo? Significa mostrar a sua intimidade. Em outras palavras, mostrar a sua história que foi sendo escrita pelas decisões que você foi tomando. Qual é a principal obra filosófica de Santo Agostinho? Confissões. O que é o livro Confissões? O livro Confissões é Santo Agostinho tentando retomar uma intimidade com Deus, mostrando para Deus toda a sua intimidade. Ao ponto dele dizer assim, olha, eu sei que o Senhor não precisa, não necessita que eu revele tudo isso, mas é necessário verbalizar essa revelação, pois a minha revelação pode servir de modelo para outros homens. Então, no fundo, o que é a obra Confissões? A obra Confissões é a demonstração na prática de uma técnica de como ter uma relação íntima com Deus. De como adentrar o mistério que transcende o nosso próprio eu. Então, o livro Confissões é muito mais do que uma autobiografia. É uma autobiografia, tá? Extremamente detalhada. Quem já teve a experiência de ler um pouquinho de Confissões, percebe que Santo Agostinho está escrevendo com o próprio sangue. É de uma honestidade radical absurda. De uma subjetividade incrível. Santo Agostinho relembra de besteiras que ele fazia desde a infância. É um trabalho de busca pela própria biografia que é incrível, inigualável na história da literatura. É um negócio impressionante, tá? Tem que ler esse livro aí. Só que não é só isso.
Não é só isso. É muito mais do que isso. Porque em vários momentos da obra, ele pede ajuda ao próprio Deus a revelar para ele coisas que estão na sua biografia, mas que residem nessa área misteriosa que transcende seu próprio eu. Olha que impressionante. Santo Agostinho, inclusive, ele confessa coisas nesse livro que trazem relatos impressionantes. Por exemplo, mostra o momento de conversão de Santo Agostinho, no qual ele reconhece: caramba, eu buscava a felicidade de maneira natural e não encontrava. E agora que eu me converti, com a ajuda sobrenatural do Senhor, eu estou vislumbrando a felicidade, por mais que aumente o meu sofrimento terreno. Só para vocês terem uma ideia, ó, assim que Santo Agostinho se converte ao cristianismo, ele tem dois problemaços na sua vida prática. O filho dele morre e a mãe dele morre. Ele tem o falecimento de 2 entes queridos. E ele passa por isso, já no momento pós-conversão, ele passa por isso compreendendo nitidamente o que está acontecendo. Então, o livro Confissões, ele não é uma simples autobiografia. Não é um simples mapeamento do ser humano em geral. Mas é a busca honesta e sincera pela própria história. Pela própria história. Ao ponto de perceber o seguinte: eu encontrei dentro de mim um eu, assim como Sócrates encontrou, percebi que eu realizei várias coisas, mas esse meu eu tem uma razão de existir. Um fundo no qual meu eu é sustentado. E esse fundo é sobrenatural. Esse fundo é misterioso. Esse fundo é o próprio Deus. Deus está dentro de mim. Deus é uma luz que sustenta a minha existência. Só que veja, essa luz, ela está por vezes apagada dentro de mim pelo tanto de falsos eus que eu fui construindo em cima. Então aqui cabe um dado interessante que eu comecei a relatar na última aula e que é necessário nós relembrarmos aqui. Isso aqui é muito importante que eu vou dizer agora. O que acontece? Deus criou todas as criaturas do nada. Do nada. Esse nada aí, como eu relatei na última aula, ele tem um simbolismo muito interessante, que é o seguinte: quando nós pensamos no nada, nós conseguimos raciocinar o que é o nada, apesar do nada não existir substancialmente. Ó. Quer ver? Ó? Se eu peço para um de vocês definir o que é o nada, possivelmente qual a definição que vocês vão me dar? Vocês vão me dizer, ó, o nada é a ausência de tudo. Definição correta. Mas veja, se o nada é a ausência de tudo, então ele não existe substancialmente. Quando nós temos na revelação que Deus criou tudo do nada, o que é esse nada na atmosfera, na realidade divina? É como se Deus estivesse também pensando no nada. Porque o nada só pode ser pensado. Mas veja bem, isso aqui é muito importante, tá? Estou relembrando algo que eu já falei na aula passada. Deus é tudo. Deus é sem limites. Deus não é determinado. Nada existe fora de Deus. Deus é uma luz sem sombra. Deus é uma luz sem escuridão. Deus é o sumo bem, a suma verdade, a suma beleza. Não há nada que interrompa Deus. Não há nada fora de Deus como obstáculo ao próprio Deus. Então, quando Deus pensa no nada, é Deus pensando em algo que não é Ele. Que não é Ele. Então, veja que coisa curiosa. O ato da criação revelado por nós, pelas Sagradas Escrituras, Deus criou tudo do nada, significa dizer o seguinte: Deus criou as criaturas como diferentes dele.
Então, o que são as criaturas? As criaturas são infinitas possibilidades de não Deus. Se tiver muito abstrato, por favor, podem me interromper e perguntar. Ó. Quando nas Sagradas Escrituras está dito, olha, Deus criou as coisas do nada, significa dizer que Deus criou infinitas possibilidades de não Deus. Veja, eu sou uma criatura, eu não sou Deus. A árvore é uma criatura, ela não é Deus. O cachorro não é Deus. São infinitas, as criaturas são infinitas possibilidades de não Deus. Então veja que coisa curiosa. Se Deus criou as coisas do nada, todas as criaturas necessariamente são imperfeitas. Isso aqui é muito importante. Todas as criaturas são necessariamente imperfeitas. Por que imperfeitas? Porque elas têm de ter dentro de si um limite que as diferenciam infinitamente do próprio Deus. Percebem o que eu estou dizendo? Deus não pode criar outra coisa perfeitíssima como ele. Porque se ele criou outra coisa perfeitíssima como ele, já não é como ele. Tem que ser inferior a ele. Tem que ter ali um grau de determinação e limite. Então, quando as Sagradas Escrituras dizem Deus criou as coisas do nada, esse nada quer nos lembrar que nós temos um nada dentro de nós, uma espécie de limite, uma espécie de imperfeição. Antes da pergunta, de eu ler a pergunta do Pietro, olha que coisa curiosa. Todas as criaturas são uma espécie de caminho em direção à perfeição. Porque todas as criaturas são imperfeitas por limite. Então, todas as criaturas têm dentro de si o nada e Deus. Nós somos seres? Somos, mas de maneira relativa. Ao ser que existe de maneira absoluta, que é o próprio Deus. Espera aí que eu vou ler as perguntas agora. Pietro, é por isso que tudo que há na realidade é um pouco de Deus, algum traço, exatamente. Em todas as criaturas tem que ter Deus e nada. Deus e imperfeição. Tem que ter. E essa imperfeição, esse nada aí, é o limite das criaturas. Nós não somos Deus. Nós somos seres diferentes de Deus. E a nota da diferença é a nota da imperfeição. Deus é perfeitíssimo. Nós não somos perfeitos. Toda criatura se encontra na existência num caminho em direção à sua perfeição. E isso nos diferencia de Deus. Deus não precisa caminhar para lugar nenhum. Deus não está em busca de nada. Deus não tem finalidade nenhuma para cumprir. Porque ele já é perfeitíssimo desde a eternidade. Quando Moisés pergunta, quem és tu, Senhor? Ele responde, qual é o seu nome? Deus responde, eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Eu não preciso, eu não preciso de mais nada. Nada me falta. Agora, para as criaturas, o que define a existência de uma criatura é justamente existir buscando aquilo que lhe falta. Toda criatura está em busca daquilo que lhe falta. Porque isso é característico das criaturas, justamente por serem limitadas. O Ronald coloca, a perfeição de uma criatura é a imperfeição completa de todas as outras. Exatamente. O que o Ronald quis dizer é o seguinte, olha, ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade de ser o melhor Roberto Varela possível, que é aquele imaginado por Deus, eu não sou gato, eu não sou árvore, eu não sou avião, eu não sou sol, eu não sou um monte de coisa. Por quê? Porque eu sou limitado. Fora de mim existem várias coisas. Agora, fora de Deus nada existe. Deus é o único ser por excelência. Nós somos seres relativos. Só que Santo Agostinho, ele tem uma revelação inimaginável para Sócrates, que é o seguinte,
esse Deus perfeitíssimo se revela de maneira direta para o homem como pessoa. E detalhe, se revela como pessoa no cume da revelação pela segunda pessoa da Trindade. Ou seja, se revela na sua perfeição divina ilimitada na limitação humana, que é o verbo encarnado. Opa, peraí, o negócio ficou sério demais. Isso é muito sério. Isso é inimaginável. Então agora eu tenho uma ajuda sobrenatural que está dentro de mim, querendo contato íntimo comigo o tempo inteiro. Então veja que coisa curiosa. O que é a conversão? Antes de eu ler o que o Mike colocou. O que é a conversão? A conversão do indivíduo é a mudança de rumo na própria vida, ao ponto dele pensar o seguinte: caramba, eu existo porque Deus me criou, esse Deus me ama tanto que ele quer um contato íntimo comigo, para revelar para mim verdades que eu não vou alcançar com o meu esforço próprio. E a partir desse momento de conversão, eu passo a direcionar a minha vida apenas com esse objetivo: ter um contato cada vez mais íntimo com Deus. Porque é ele que vai me revelar tudo. Então, o livro Confissões de Santo Agostinho é essa busca extremamente honesta, com uma honestidade radical de intimidade com Deus. Para que Deus vá revelando para Santo Agostinho verdades que sozinho ele não alcançaria. O Mike coloca: nunca tivemos a experiência do nada. Parece que este é um traço abstrato deixado por Deus na inteligência humana para lembrarmos que não somos ele, ou seja, que somos algo dele, o tudo sob a forma de uma coisa que não é ele. Um nada, exatamente. O nada é uma espécie de vestígio deixado na nossa alma para que nós possamos tomar ciência de que o nosso limite impõe para nós uma única saída para a felicidade, que é a seguinte: aceitar a ajuda divina. O rastro do nada em nós é uma lembrança que temos tendências que nos puxam para baixo e que nós só podemos sair dessa força da gravidade pela ajuda do próprio Deus, que transcende imensamente, infinitamente o nosso limite. É um rastro que Deus deixa na nossa alma. É óbvio que alguém poderia levantar o seguinte questionamento, mas veja, para os filósofos gregos pagãos, o homem também estava em busca da felicidade. Só que agora mudou de figura, que é o seguinte: a felicidade prometida é sobrenatural. E o próprio Deus vem nos ajudar. Essa que é a novidade. Percebem? Então agora é um novo tipo de amor. Existe um amor divino que quer adentrar a nossa alma e guiar a nossa existência em busca da finalidade sobrenatural. É isso que mudou. Sócrates não tem no seu horizonte de consciência a possibilidade de Deus se rebaixar ao homem e ajudar o homem a subir. Percebe? Não tem isso em Sócrates. Isso só tem na filosofia cristã, né? Que a gente pode formalizar como a fé, como uma espécie de graça sobrenatural que adentra a nossa inteligência para puxar a nossa inteligência para verdades sobrenaturais. Isso é um amor inconcebível. É um amor doado por Deus, um amor sobrenatural. Só que veja, para eu suportar esse amor sobrenatural, todo o meu ser tem que ser transformado por Deus. Eu também tenho que ter o meu ser transformado num ser sobrenatural. Porque sem isso não vai dar. Né? Vamos tentar aqui fazer uma analogia. Né? Imagina Deus inserindo na sua alma um amor sobrenatural, uma ajuda sobrenatural, mas a sua alma ainda se comporta de maneira natural. Vai ser um motor de Ferrari e um Fusquinha.
Não vai rolar. Então, o que é necessário? É necessário um processo de conversão para eu pedir também a Deus que ele vai mudando tudo em mim. Que ele vai matando o homem velho, matando o homem que tem o teto na natureza e fazendo viver, nascer no lugar, um homem sobrenatural. Um homem sobrenatural. Então, esse amor doado por Deus, ele não é só um chamariz para verdades sobrenaturais, para felicidade sobrenatural. Não. É também um processo de transformação da minha natureza. A graça sobrenatural, o próprio Deus, ele também quer transformar todo o nosso ser. Ao ponto de matar o homem natural e fazer viver, nascer no lugar o homem sobrenatural. Um homem sobrenatural. Agora veja que coisa curiosa. O inimigo, ou o ser que incorpora o mal, ele também faz a mesma promessa. Qual é a promessa trazida pelo anjo do mal ao homem? Sereis como deuses. Sereis como deuses. Só que o anjo do mal propõe os sereis como deuses como uma promessa de reinado desse mundo material ilimitado, do mundo das criaturas. Enquanto que Deus não. Quando Deus diz a mesma frase, sereis como deuses, Deus está nos prometendo um mundo sobrenatural. Então aqui cabe um dado interessante. Um dado interessante. Toda ideologia, toda filosofia inautêntica, que não é autêntica, promete ao homem uma divinização. Só que uma falsa divinização. Promete ao homem um reinado nesse mundo das criaturas. Enquanto que Deus promete ao homem uma felicidade sobrenatural, para além do mundo limitado das criaturas. Então, o processo de conversão é uma abertura espiritual. É uma abertura do homem para que o amor sobrenatural possa agir dentro dele. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora, dentro dessa abertura, há para nós um novo sentido para a natureza humana. Veja que coisa curiosa. Quando nós perguntamos o que é o homem para um filósofo autêntico grego pagão, ele nos diz: o homem é uma união substancial de corpo e alma. E essa alma tem uma dignidade espiritual dotada de vontade e inteligência que visa o bem e a verdade. Essa definição da natureza humana está correta? Corretíssima. Corretíssima. Só que em Santo Agostinho, a natureza humana é elevada a um grau sobrenatural. O homem natural morre e nasce ali o homem sobrenatural. Então, aquele teto encontrado por Sócrates é rompido. E o homem tem na sua própria constituição uma abertura para o mistério, que transcende o seu eu natural. Então, se eu pergunto para Santo Agostinho o que é o homem, olha o que Santo Agostinho vai dizer. Tudo no homem deve ser entendido por Deus. Isso é muito bonito. Tudo no homem deve ser entendido por aquilo que Deus nos revela. E o que é que Deus nos revela? E aí, Santo Agostinho, ele vai trazer uma filosofia extremamente autêntica e inovadora no seu livro da Trindade, De Trinitate, no qual ele diz que Deus se revela ao homem a partir da Santíssima Trindade, de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tudo no homem deve ser compreendido também
pela tripartição. O homem não é apenas uma união substancial entre corpo e alma. Alma essa que tem uma dignidade espiritual dotada de inteligência e vontade, como diziam os gregos. Não! Essa dignidade espiritual, ela não está limitada ao mundo material. Muito pelo contrário. Essa dignidade espiritual pela qual os gregos diziam, tem uma abertura que os gregos não perceberam. Que abertura é essa? É a abertura para o amor do próprio Deus. Então, o homem é corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. Esse espírito, que até então era uma mera dignidade da alma, percebida pelos gregos pagãos, pelo fato de, na dignidade espiritual do homem, encontrarmos o intelecto e a vontade, agora, essa dignidade espiritual é uma abertura para o mistério. É uma abertura para o próprio Deus. Deus, ele pode adentrar a nossa vontade, a nossa inteligência, alimentando-a de forma sobrenatural, fazendo com que esse espírito se abra para o mistério. Então agora o homem é corpo, alma e espírito. Não como coisas distintas totalmente. Mas esse espírito passa a ser uma abertura para o sobrenatural, no qual Deus age. Então veja que coisa curiosa. Quando uma pessoa está no estado de graça, sem pecado mortal, tendo seus pecados perdoados, e ela ora buscando uma intimidade com Deus, a oração se encontra com Deus nesse ponto, que é a dignidade espiritual aberta para o mistério. É ali que Deus se encontra com o homem. É ali que Deus alimenta o intelecto e a vontade. É ali que o homem começa a compreender verdades sobrenaturais. Então, como é que se dá o processo de conversão? O processo de conversão se dá quando o homem começa a mudar a sua vida pelo fato do homem velho natural ter morrido. E o que está vivendo agora é esse homem sobrenatural guiado por Deus. Quem aqui tem uma vida cristã sabe do que eu estou falando. Parece que você vive num mundo e numa outra rotatividade. Você começa a perceber as pessoas, elas todas com preocupações naturais, dentro de um teto. E você está numa rotatividade na sua existência, tendo preocupações sobrenaturais. Por quê? Porque você já converteu a sua vida para essa abertura para o mistério. Percebe a diferença? É isso que está relatado no livro Confissões de Santo Agostinho. Vou dar um exemplo. Existem dois grandes relatos de morte de entes queridos de Santo Agostinho. Uma é de um amigo dele, que ele não cita o nome, antes da conversão dele, e a outra da sua própria mãe, que é após a sua conversão. Na primeira, os relatos sobre a morte do seu amigo antes da conversão são relatos de sofrimento. De sofrimento. Deus, por favor, não sei direito o que você é, porque eu não tenho contato íntimo com o Senhor. Mas, por favor, faça diminuir o sofrimento do meu ser. Estou sofrendo muito, perdi um amigo. Enquanto que, quando ele vai relatar a morte da própria mãe após a sua conversão, ele já está olhando a realidade como um peregrino, como alguém que sabe que não é desse mundo, mas de outro mundo sobrenatural. Então ele tem um sofrimento na medida adequada à morte da sua mãe. Ele diz assim: olha que coisa incrível. A minha mãe ajudou na minha conversão e logo depois morreu. Olha como Deus é bom. Olha a diferença de percepção. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. No sábado passado, a minha tia, irmã do meu pai, faleceu. E o meu tio, também irmão do meu pai, está na UTI. A qualquer momento a gente vai receber uma notícia aí da sua morte, porque ele está
com o cérebro. Ele teve 2 AVCs e o cérebro está funcionando muito mal. E ele está mantendo a vida por aparelhos. Né? Fui lá visitá-lo na Unimed, que é um hospital que tem aqui em Volta Redonda, e fiquei assim, falei, caramba, realmente o negócio é muito sério. E o que eu presenciei nos outros irmãos? É uma família muito grande, de 8 a 9 irmãos. 9 irmãos. Tem um número de irmãos ainda vivos, né? O que eu presenciei lá no dia do enterro da minha tia? Eu presenciei um desespero por parte de alguns familiares. Um sofrimento desesperador. E eu aposto com vocês, todas as pessoas que estão nesse sofrimento desesperador possivelmente não têm vida espiritual, ó, porque não tem abertura para o mistério. Ainda não perceberam que esse mundo material limitado das criaturas tem um teto. E se você viver a sua vida dentro desse teto, você vai começar a ficar amedrontado pela morte. Como é que uma pessoa que não tem uma vida espiritual enxerga a morte? Ele enxerga a morte como uma finitude. Um final em si mesmo, um teto preto. Depois da morte não há mais nada, não há esperança. Isso causa o quê? Um desespero. É uma pessoa que está perdida nesse mundo das criaturas. Perdida no nada. Naquele nada. Vive uma vida de nada. Vive uma vida com interposição de falsos eus. Ó. O meu eu verdadeiro, isso aqui é importante, ó, o meu eu verdadeiro, ele está calcado em Deus que está dentro de mim. Os meus eus falsos são aqueles eus que eu fui adquirindo com o vício do mundo das criaturas. Então, quem está viciado no mundo das criaturas está debaixo de um teto natural. Então, não tem esse vislumbre sobrenatural. Logo, entra em desespero quando passa por dificuldades. Então, o que o Santo Agostinho percebeu é o seguinte: eu sou um peregrino. Eu vivo nesse mundo através do meu eu verdadeiro que está firmado em Deus. Então, como eu estou aberto para o mistério sobrenatural, eu passo por esse mundo como um peregrino. Percebem? Então, para a gente caminhar para o fim, o que é o homem? O homem é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Esse espírito, que é a abertura para o mistério, ele é dotado de amor. Veja que coisa curiosa. Se ele é aberto para o mistério, eu tenho uma relação íntima com Deus, o amor de Deus chega até mim. E é justamente esse amor que chega até mim que alimenta a minha vida espiritual. Então veja que coisa curiosa. Não tem como eu ter uma vida espiritual pelo esforço natural próprio. Eu só posso ter uma vida espiritual movimentado pelo amor divino. Então Deus, quando ele nos ama, ele deposita na nossa alma espiritual um amor que nos abre para o mistério. Então o nosso espírito é dotado de amor. Ó. É dotado de um amor divino que nos movimenta em direção ao próprio Deus. Então vejam bem, ó. Quando eu digo assim, ó, eu amo a minha esposa no esforço natural, o que eu estou fazendo? Eu busco intelectualmente, na intimidade da minha esposa, aquilo que soma ao meu ser. Quando Deus nos ama, ele não faz isso. Porque não tem nada que nós podemos dar para Deus que Deus já não tenha. Deus é completo. Deus é ilimitado. Não falta nada a Deus. Então Deus nos ama com o amor mais puro que existe. Totalmente desinteressado. E como o amor que ele destina a nós é o mais puro que existe, esse amor tem o potencial de nos movimentar e fazer com que nós possamos agir em direção à nossa perfeição. Então, esse amor, ele movimenta o nosso espírito em direção ao próprio Deus. Só que aqui tem um problema. Quando esse amor alimenta o nosso espírito, nos direcionando ao próprio Deus, esse amor esbarra na nossa imperfeição, na nossa limitação. E ele acaba se dividindo em dois. Ó.
E essa divisão acaba produzindo dois tipos de amores. Um amor perfeito, que se formos guiados por ele, nós vamos buscar a Deus, porque Deus nos movimenta até ele, e um amor imperfeito, que nos reduz às nossas potencialidades mais baixas, às nossas tendências para a terra, às nossas tendências para o nada, para as criaturas. Esses dois amores possuem dois nomes. O primeiro, que nos guia até Deus, que é Deus vindo até aqui embaixo e nos buscando para nos puxar para cima, nós chamamos de amor a Deus. Amor a Deus. Então, aquele que se converte passa a viver uma vida de amor a Deus. O amor que Deus destina a nós volta para Deus, nos move para Deus. E esse amor menor, que esbarra no nada e se dissipa no nada, é o amor a si mesmo. É o amor soberbo. É o amor que me faz acreditar que eu posso atingir a minha felicidade por esforço próprio, sem ajuda divina. Então tem um amor que me puxa para o alto, o amor a Deus, e o amor que me puxa para baixo, que é o amor que eu sinto por mim mesmo, que é um amor soberbo, que é um amor desvinculado de Deus, que é um amor ao nada, que é um amor às criaturas. Esse amor que eu tenho por mim mesmo me faz buscar um falso reinado, me faz buscar um falso poder, que é o poder do mundo das criaturas. É quando eu começo a acreditar que as criaturas podem me trazer a felicidade. E aí o que acontece? Acontece um negócio muito esquisito dentro de nós, quando nós somos escravizados pela soberba, pelo amor que nós temos por nós mesmos. Nós começamos a achar que podemos guiar o leme da nossa própria vida. E aí a coisa se complica. E por que se complica? Ao mesmo tempo que o amor continua com a sede pelo infinito e pelo eterno, nós começamos a buscar no somatório infinito de criaturas essa felicidade. Só que veja, não dá para alcançar o infinito e o eterno somando infinitamente os prazeres das criaturas. Não dá. Então a gente vai se perder, a gente vai se dissipar no mundo das criaturas. A gente vai se dissipar no nada que nos limita. Agora, se nos convertermos e formos guiados pelo amor a Deus, aí nós temos um mapa para a felicidade sobrenatural, que aí sim vai saciar a nossa sede pelo infinito e pelo eterno. Só que o que seria amar a Deus? Amar a Deus é imitar Deus. Agir por esse amor que destina a nós. Esse amor sobrenatural que ele destina a nós, nós temos que fazer refletir aos céus, imitando o próprio Deus. E como é que se imita o próprio Deus? Imitando o próprio Cristo. Deus na segunda pessoa da Trindade. Então, imitar Cristo é agir da maneira correta em busca da felicidade sobrenatural. É permitir que Deus tome conta do nosso ser. Isso, para Agostinho, é o máximo de liberdade que o homem pode alcançar. Por que isso? Porque Deus sabe mais do nosso eu do que nós mesmos. Então é Ele que pode nos guiar a essa felicidade sobrenatural. Agora, como nós fazemos isso, nós vamos ver na próxima aula, quando nós tratarmos o problema do mal. Como é que o mal surge? Porque uma pergunta que Santo Agostinho vai se fazer, que a gente vai tentar responder na próxima aula, é o seguinte: se Deus é bom, e tudo que ele cria é bom, de onde surge o mal? Essa pergunta será respondida na próxima aula. Deu para compreender mais ou menos, meus amigos? Se tiver alguma questão, alguma pergunta ou comentário, a hora é agora. O Ronald coloca: mal gratuito
é um artifício utilizado por muitos ateus para dizer que o mal substancial existe e que Deus é incapaz de prevenir. Exatamente. O que acontece? O mal não pode existir, porque se o mal existisse substancialmente, ele teria sido criado por Deus. E se Deus criou o mal, ele criou algo contra ele mesmo. Então ele entrou em contradição, logo não seria Deus. Né? Então não existe mal gratuito. Esse mal aí, ele vai surgir apenas de maneira relativa ao bem. É quando Santo Agostinho dá a definição clássica dele, dizendo que o mal é ausência de bem. Mal é ausência de bem. A gente vai ver isso com melhor detalhe na próxima aula. Ok? Tiverem mais alguma dúvida ou comentário, a hora é agora. A gente tem que entender o seguinte, a lição que Santo Agostinho está nos trazendo é o seguinte, ó, o verdadeiro filósofo é aquele que almeja uma vida santa. Ou seja, é aquele que almeja atingir as maiores verdades. E as maiores verdades são sobrenaturais. Então tem que viver esse mundo como peregrino. Eu vivo esse mundo sabendo que esse mundo não é o meu lar. O meu lar é um lar sobrenatural. E aí você passa a viver numa rotação diferente das pessoas comuns. Né? Vou dar um exemplo básico disso. Foi muito interessante quando eu busquei, com muita urgência, um padre para trazer o sacramento da unção dos enfermos para minha tia antes dela falecer. Aí eu pedi lá permissão para o filho dela. O filho dela se diz cristão, mas não tem uma vida cristã, né? Não vai às missas, não vive os sacramentos e tudo mais. Ele, obviamente, aceitou, mas ele não entendeu o grau de urgência. Ele não entendeu. Falou, pô, é bom você mandar um padre lá, né? Padre é sempre bom. Mas ele não entendeu o grau de urgência que era um padre lá e possibilitar à minha tia um sacramento importante para a salvação da alma dela. Para que ela pudesse ter a oportunidade de experimentar uma felicidade sobrenatural prometida após a morte desse mundo aqui das criaturas. Então ele não entendeu a gravidade. E por que ele não entendeu? Porque ele está numa rotatividade presa ao mundo das criaturas. Essa que é a questão. A conversão de um ser humano só vem, a abertura para o mistério, para as verdades sobrenaturais, só vem quando você passa a viver esse mundo como um peregrino. Quando você fala assim, caramba, a coisa mais importante não é esse mundo. E aí as coisas invisíveis passam a ter para você mais realidade do que as coisas visíveis. E aí é impressionante. Aí daqui a pouco você está aí na missa, enxergando numa hóstia, que tem lá todos os acidentes preservados de trigo, pão, você começa a perceber que tem ali uma mudança substancial, essencial, no qual Cristo está ali presente, mesmo mantendo os acidentes visíveis. Quando você começa a perceber isso, quer dizer que você já está vivendo aqui nesse mundo uma realidade sobrenatural. Você está em outra rotação. E é isso que Santo Agostinho alcança com a sua filosofia. Percebem? Não tendo nenhuma pergunta, acho que a gente já pode caminhar para o final, tá? Uma lição importante para quem não é cristão, porque independe disso, é você buscar dentro de si, isso aqui é muito importante, buscar dentro de si esse eu verdadeiro que está por baixo do seu eu profissional, que está por baixo do seu eu enquanto ser social, que está por baixo do seu eu enquanto filho de uma mãe, de um pai, ou pai de um filho ou uma filha. Buscar um eu que independe das contingências do mundo das criaturas. Esse eu está aí dentro de você e ele é o mais verdadeiro que existe. E buscar esse eu depende que você tenha uma honestidade radical de confessar, ou seja, de verbalizar todas as más escolhas que você fez, desde que você se entende por gente até o dia de hoje. Para você desobstruir a sujeira que está por cima desse eu verdadeiro. É muito importante fazer isso. Esse grau de honestidade radical. E um conselho que eu dou, prático, é o seguinte. Entender que cada dia da nossa vida é uma espécie de amostra pequena
da nossa vida inteira, da nossa biografia completa. Aliás, é por isso que o dia se inicia com a luz e termina com a escuridão. Nascimento e morte. Então, ao final do dia, entendendo que você vai morrer para aquele dia, faça uma análise crítica do dia. Perceba onde você falhou como pessoa. Perceba onde você falhou com esse critério permanente que visa o bem. E assim você vai direcionando a sua vida para o bem, e nesse momento vai limpando o seu interior, e esse eu mais verdadeiro vai aparecendo. Isso funciona, tá? Isso é uma técnica necessária. Porque se você não fizer isso, você será escravo passivo dos dias. E aí, quando você vai ver, sua vida já passou. E olha que vida de bosta que você viveu. Ó. Em nenhum momento você teve contato com o seu eu mais verdadeiro. Você foi escravo das criaturas. Você foi escravo do nada. Ao invés de você ter vivido aquilo que era para você ter sido, você viveu uma outra coisa. Você viveu um desvio do seu próprio ser. Isso é muito sério, muito sério. E um bom exercício para isso também é ler o livro Confissões de Santo Agostinho. Vale muito a pena, porque o Santo Agostinho escreve com o próprio sangue. Aquilo ali é impressionante, impressionante. Ok, meus amigos? Então, é isso. Até a próxima. Obrigado, Ronald. Às vezes fica meio cansativa, né? Muita informação, muita coisa, mas creio que tenha ficado clara. Então tá jóia, meus amigos. Um abraço, viu? Até semana que vem. No qual Boa noite, obrigada. normal. Até mais. Perfeito, um abraço. Obrigada.